E aí galera, tudo tranquilo? Vou começar aqui mais uma aula, mais um resumo do capítulo 4 do Alberts. O capítulo que o professor passou pra gente, pra dar uma olhada. Passou alguns questionamentos e tudo mais. E aí vou entrar aqui o capítulo 4. O que vai falar o capítulo 4 do Alberts? O capítulo 4 ele vai falar basicamente da estrutura do DNA, beleza? O que a gente vai ter no DNA? A estrutura do DNA ele vai ser formado por duas fitas antiparalelas entre si, com ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Beleza, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai ter duas fitas, ou seja, uma fita dupla, se ligando por pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio elas vão ser baseadas nas nossas bases nitrogenadas. São elas adenina, timina, citosina e guanina. Beleza? Adenina se ligando com timina, com duas ligações de hidrogênio, e citosina se ligando com guanina com 3 pontes de hidrogênio. Beleza? O que isso vai interferir na nossa estrutura do DNA? Vai influenciar na estabilidade da nossa dupla fita, beleza? Então, quanto mais ponte de hidrogênio a gente tiver, mais estável é essa fita. Tranquilo? É basicamente para isso que vão servir as nossas pontes de hidrogênio, as nossas ligações de hidrogênio. Beleza? A gente vai ter nessa estrutura os nucleotídeos se ligando covalentemente em uma cadeia principal de açúcar e fosfato. Beleza? É essa estrutura aqui, ó. A gente vai ter fosfato, que é esse amarelinho aqui, um açúcar e uma base nitrogenada. Beleza? Aqui a gente tem o nosso fosfato, açúcar e a nossa base nitrogenada. O que é importante observar? Que sempre vai ter o fosfato e o açúcar. O que vai variar é a nossa base nitrogenada. Lembra, gente, a gente está falando de DNA. DNA o que é? É do inglês aqui, ó, desoxyribonucleic acid, ou seja, ácido desoxirribonucleico, beleza? Então a gente vai ter aqui os nucleotídeos, blá 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 blá, entendeu? Aí aqui a gente vai ter sempre a orientação do DNA do 5' para o 3', ok? Esse vai ser o sentido basicamente de tudo. Tudo que a gente for olhar é 5', 3'. A outra base, ela vai estar aqui orientada nesse sentido. 5' para cá, 3' para cá. Tranquilo? Complementando aqui. Então aqui é T, A, aqui é A, T, G, C. Tranquilo? Então, onde a gente tiver fosfato, a gente vai ter 5', beleza? Como a gente pode observar aqui nesse cantinho. E onde a gente tiver açúcar, a gente vai ter o nosso 3'. Tranquilo? Então, ó, tô com dúvida onde é que qual ponta é qual ponta. Olhou numa ponta, tem fosfato, 5'. Olhou na outra ponta, vai ter que ter o açúcar, que é a ponta 3'. Tranquilo? Aqui eu já falei aqui eu já falei do formato em dupla hélice. E é basicamente isso. Para que a gente vai precisar do DNA? Todo mundo já sabe, mas a gente precisa reforçar isso aqui, né? O nosso DNA, ele guarda a nossa informação genética, beleza. Informação genética é importante por quê? Porque ela é responsável pela nossa hereditariedade, tranquilo? Então, que da nossa hereditariedade, que faz eu ser parecido com meu pai, com minha mãe, é o nosso DNA, beleza? O DNA, ele vai guardar o nosso genoma. O genoma é o conjunto de todos os genes. Então, todos os genes compõem o genoma, beleza? E aí, cada gene vai servir como base para uma produção de proteínas. A gente vai ver mais para frente que cada gene vai ter nele os introns e os exons, beleza? Então, eu tenho um gene não quer dizer uma proteína. Não, porque um gene pode muito bem significar 2, 3 proteínas, porque a gente vai ter o mecanismo de splicing. Tranquilo? Então, com o mecanismo de splicing, eu posso, com um gene, produzir diversas variedades de proteínas. Claro que não são todos os genes que têm essa alta variedade de proteínas,
mas é possível, então a gente tem que ficar atento, beleza? O nosso DNA, como é que ele vai se organizar? A estrutura dele. A estrutura dele vai se organizar em cromossomo e cromatina. Normalmente o cromossomo é quando ele está muito mais condensado. É quando a gente consegue ver ele em um cariótipo, beleza? O cariótipo a gente consegue ver quando ele está muito condensado. A gente pode ver aqui nos cromossomos, eles muito bem condensados aqui, tranquilo? E aí a gente vai ver que no ser humano, nós vamos ter 22 pares de cromossomos homólogos, mais um par de cromossomos sexuais, tranquilo? Então, ó, resumindo, o nosso cromossomo vai ser uma molécula linear de DNA, com proteínas que vão enovelar e empacotar essa fita em uma estrutura compacta, beleza? Até porque o DNA é uma coisa muito grande, então a gente não pode deixar ele totalmente solto. Para a gente agregar ele um pouquinho, a gente vai ter as proteínas, que a gente vai ver mais para frente, direitinho o que cada proteína vai fazer, mas essas proteínas elas vão agregar o nosso DNA, para não deixar ele totalmente solto. Tranquilo? E aí a gente sabe que no ser humano nós temos 22 pares de cromossomos homólogos somáticos, mais um par de cromossomos sexuais. Esses cromossomos sexuais sendo XX ou XY. No caso aqui do cariótipo que tem na figura, é um XX, então é de uma mulher. Beleza? O que a gente precisa num cromossomo? O que o cromossomo deve ter? Ele tem que ter um centrômero, 2 telômeros e ele deve ter as origens de replicação. A gente viu na outra aula a importância das origens de replicação, certo? As origens de replicação vão ser os locais que são sinalizados para o início da replicação. Tranquilo? Os telômeros, o que são os telômeros? São as pontinhas dos nossos cromossomos. Então aqui, ó, telômero é a pontinha aqui em azul. E o outro telômero a pontinha aqui. Beleza? E o nosso centrômero, o próprio nome já diz, ó, centrômero, está no centro. É aquilo que não necessariamente ele tem que estar no centro, mas só para ter uma base de referência. O centrômero vai ser onde tem a região mais condensada e é a que permite a formação do cinetócoro, não sei como é que fala, mais tarde, beleza? Quando a gente tiver a replicação, que a gente condensar todo esse material genético, a gente precisa da formação do cinetócoro para ele fazer toda a divisão. Beleza, agora que a gente já viu o que é o cromossomo, a gente precisa saber o que é a cromatina, beleza? A cromatina vai ser o complexo de DNA mais as histonas e as proteínas não histonas. Lembra, as histonas e as proteínas não histonas são as que fazem que promovem a compactação do nosso DNA, beleza? O nucleossomo da cromatina, ele vai ser o cerne das histonas mais o DNA de ligação adjacente. Como assim? A gente vai ter aqui, ó, o cerne das histonas em amarelo e o DNA da cromatina aqui em vermelho, beleza? O DNA adjacente, digamos assim. Então, para que isso serve? Esse cerne de histonas, ele vai servir para compactar o DNA. O nosso cerne ele vai ter 8 proteínas histonas, beleza? Aqui nessa estrutura, formado desse modo, beleza? Que ele separa cada proteína e aí a gente tem uma noção de como é que é esse cerne. Tranquilo? Então, tendo uma visão geral do que é o nosso nucleossomo, é basicamente isso aqui. A gente precisa olhar também que no nosso nucleossomo, a gente vai ter aqui o nosso DNA circulando e aqui a gente tem o nosso cerne. O professor comentou que essas partes aqui, elas têm uma maior afinidade, as nossas bases AA e TT, tem uma maior afinidade com o cerne, enquanto que as G e a C preferem ficar para o lado de fora. Só estou comentando isso aqui porque o professor comentou em sala. Beleza? E aqui a gente tem uma noção de como é que é feita essa compactação do DNA. Ele dá uma enrolada aqui e aí formam diversas estruturas desse modo aqui se novelando. Beleza? As nossas histonas, o que elas são? Elas são proteínas, obviamente, e elas vão apresentar algumas caudas, beleza? Essas caudas elas vão influenciar na condensação da cromatina. Como assim?
se essas caudas forem acetiladas, a gente vai ter um afrouxamento da estrutura. Se elas forem metiladas, elas vão condensar a estrutura. Por que isso é importante? Porque quanto mais condensado eu tenho uma cromatina, menor é a atividade genética desse DNA. Então, quanto maior for a condensação, menor a atividade genética. Beleza? E essa variação de condensação, ela pode ser uma das vias de acontecer, são marcando essas caudas de estonas, modificando elas em acetilações ou metilações. Acetilando quando eu quero afrouxar e metilando quando eu quero condensar. Beleza? A herança epigenética é apenas um conceito que a gente tem, que é a herança da estrutura da cromatina, ou seja, a herança que eu vou ter genética dos meus pais da estrutura da cromatina, ou seja, eu tenho um gene que é mais ativo que o outro. Se eu tenho um gene mais ativo que o outro devido à minha herança genética, essa herança é uma herança epigenética, porque eu estou herdando uma herança estrutural da cromatina. Beleza? A diferença entre eucromatina e heterocromatina. A eucromatina vai ser aquela forma menos condensada, ou seja, uma forma com maior atividade genética. E a heterocromatina vai ser uma forma altamente condensada, com uma atividade genética muito reduzida. Não quer dizer que ela não existe. Ela existe. Só que a atividade genética é muito, muito reduzida. Quase não existe. Ok? O que a gente tem que prestar atenção? A heterocromatina, ela é autopropagável. O que isso quer dizer? Que quando tem uma heterocromatina formada, ela gera uma cadeia de propagação que se estende para a eucromatina. Essa autopropagação ela vai acontecer por conta do efeito posicional. Então, se eu tenho um DNA, aqui eu vou exemplificar com um exemplo. Se eu tenho aqui uma heterocromatina e aqui eu tenho uma eucromatina, esse posicionamento da heterocromatina ao lado da eucromatina tende a se propagar para lá e inativando alguns genes da eucromatina. Beleza? Como que isso acontece? Eu vou ter esse mecanismo de propagação devido a algumas sinalizações químicas na estrutura do DNA. Essas sinalizações vão ser feitas por meio das proteínas reguladoras. Essas proteínas reguladoras vão ser as proteínas de escrita e as proteínas de leitura. Então, as proteínas de escrita vão promover as proteínas de leitura, gerando uma onda de propagação. Aqui eu vou ter uma proteína reguladora. Essa proteína reguladora vai sinalizar para uma proteína de escrita chegar aqui, e essa proteína de escrita vai, digamos assim, chamar a proteína de leitura. Chamou a proteína de leitura, ela faz uma propagação para a estona que está logo ao lado dela. Então, a gente vê que ao longo do tempo gera uma cadeia de propagação que começa a condensar essa cromatina. Então, eu vou ter a propagação da heterocromatina. Beleza? E essa autopropagação pode inativar alguns genes. É um efeito posicional que pode inativar genes. Beleza? É por isso que a gente tem que entender essa propagação. Vai ser sempre assim? Como é que vai parar a propagação dessa cadeia de propagação? A gente vai ter algumas sequências de barreira, algumas sequências proteicas em que a gente vai ter barreiras. Essas barreiras vão impedir essa cadeia de propagação, beleza? Então, quando eu tiver uma barreira, proteína de barreira, proteína de barreira, proteína de barreira, elas vão parar essa propagação aqui, ó.
elas vão barrar a propagação, beleza? As proteínas de leitura, eu dei um foco um pouco maior aqui, porque as proteínas de leitura vão ler as caudas das histonas, tá vendo? Marcadas aqui. Então aqui a gente vai ver a acetilação ou metilação. Lembra? Quanto mais acetilado, mais afrouxado. Ou seja, essa sinalização aqui, quando tiver acetilado, ela vai repelir esses complexos de leitura. Agora, se eu tiver uma cauda metilada, eu vou atrair essas proteínas de leitura. E quando eu atraio a proteína de leitura, ela leva um complexo proteico que faz toda a propagação que a gente viu aqui. Beleza? Esse é o resumo do capítulo 4. Se gostou, curte, compartilha, faz tudo que você já sabe que o YouTube pede.